Amém. Então vamos lá. Eu queria que você abrisse já a tua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Temos água lá no fundo e o nosso banheiro é aqui, tá bom? O banheiro masculino e feminino é aqui na frente, se você precisar. E eu queria, rapidamente com os irmãos, discorrer uma história e que a gente possa aprender com mais uma ação de Jesus ou de personagens que se relacionam com Jesus aqui na Bíblia. Jesus é uma figura extraordinária, né, gente? Porque em tudo que ele faz, ele nos ensina. E essa é uma passagem que realmente me intriga. A maneira como Jesus ele trata essa mulher. Nós vamos falar aqui, talvez está escrito em um título de parágrafo aí, a mulher cananeia, ou Sírio-Fenícia, mas ela é uma estrangeira. Jesus ele está numa terra estrangeira, e lá essa mulher estrangeira, ou seja, ela é gentia, ela não é judia, ela quer uma audiência, ela quer a atenção de Jesus por conta de uma necessidade que ela tem. E a gente vai conversar um pouquinho dessa história. E você lê, a gente vai ler o texto, parece que Jesus era bem bruto com ela. Parece que ele é ignorante com ela. Aí você fala, poxa, Jesus tratando as pessoas desse jeito, será que está acontecendo? E nós vamos ler lá então, versículo 21 do capítulo 15, que Mateus ele escreve para a igreja. Amém? Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, clamando, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada, está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda ir embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Olha só que tremendo, irmãos. Jesus aqui, tão atencioso, Jesus é aquele que diz, vinde a mim as criancinhas, Jesus é aquele que pede alimento aos famintos, Jesus é aquele que, mesmo triste com a perda de seu amigo Lázaro, ele não deixa de atender ninguém. Todos que vinham a ele não saíam sem antes ser curados. Mas nesse evento, ele está em terra estrangeira, de repente ele fala assim, não. Primeiro ele não responde, depois ele fala, não, eu não vim, eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Ou seja, ele estava lá atrás de quem? De quem era judeu, ignorando. E nós vamos aprender um pouco com essa mulher, como que ela insiste, através da maneira como ela lida com Jesus, e que essa palavra possa trazer algum princípio para nós, e possa nos direcionar por esses dias, amém? E a primeira coisa que nós vamos avaliar aqui e observar, apesar dessa mulher ser estrangeira, apesar dela não ser ou não seguir a lei judaica, dela não ter essa compreensão, esse entendimento, não ser a fé dela, ela sabia quem era Jesus, e ela sabia onde encontrar Jesus, e isso é importante para a gente discernir, porque ela buscou a pessoa certa no lugar certo. Ela sentiu a necessidade, ela soube reconhecer o tempo, discernir o tempo da vida dela. E ela então foi buscar ajuda. É sobre isso que eu queria compartilhar nessa noite. Sobre discernimento, sobre persistência, sobre fé,
sobre foco, mesmo quando a situação não favorece, mesmo quando parece que Deus ele não está a nosso favor. Mas, amado, ela, como que se o autor, ele trouxesse dentro desse texto, dizendo que a mulher convenceu Jesus. E eu não acredito que ela convenceu Jesus, porque Jesus é soberano, amém? Eu acredito que a maneira como Jesus agiu com ela, primeiro, porque Jesus queria prová-la. Segundo, porque Jesus sabia do coração e da fé daquela mulher. Talvez a intenção de Jesus era ensinar os seus discípulos. E com certeza a intenção de Jesus era ensinar a mim e a você hoje, amém? Porque nós vivemos ou ouvimos um evangelho hoje, onde que a gente entende que Jesus, muitas vezes é pregado que Jesus é um serviçal. Que Jesus, ele está à nossa disposição e que a qualquer momento que nós falamos assim, agora sim eu quero Jesus, aí imagina Jesus, eles me querem, por favor, eu estou aqui para te amar, olha, eu morri na cruz para te salvar, olha só, vem para mim, como se ele estivesse implorando, irmãos. Jesus é o rei soberano de toda a terra. Os reis se prostram diante da sua majestade. O Natalino leu aqui, as portas se prostram diante dele, porque não há ninguém embaixo do sol, ou acima nos céus, que tenha o poder, a glória, a autoridade mais do que ele. E ali Jesus, ele age com autoridade. Então entenda uma coisa, não é de qualquer forma, não é em qualquer momento que nós achamos, porque não, agora eu me sinto bem. Então aí a gente prega o evangelho para alguém que fala, não, eu não estou preparado, não chegou o meu tempo, não chegou a minha hora. Então significa que é quando for o seu tempo, quando for a sua hora, e o tempo de Deus, e a hora de Deus. E essa mulher, ela passa por essa situação. E a primeira coisa, amados, que eu vejo aqui muito forte, ela está lutando pela família dela. Qual é a situação? Ela chega e ela fala assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Nós já ouvimos essa história em algum lugar, não foi? E aí, então, clamando. E ela fala, a minha filha está o quê? Qual era a situação da filha dela? Estava endemoniada. Ela tem também a clareza da situação. E que o Senhor possa falar ao nosso coração. Aquela mulher chegou diante de Jesus para lutar por uma libertação da filha, para lutar para que a casa dela fosse restaurada e para que a fé dela fosse respaldada. E eu acredito que você está aqui por algum motivo também. Talvez você está aqui lutando pela tua casa, talvez você está aqui lutando pela tua própria vida, talvez você está aqui buscando algo de Deus para você, e talvez isso não tenha sido fácil. Talvez você tenha insistido com o Senhor, você tenha insistido em oração, e parece que Deus não responde. Mas vamos aprender um pouquinho com essa mulher. E uma coisa que me chama a atenção, que ela era uma pessoa muito sensata e tinha discernimento do que estava acontecendo. Ela discerniu, por exemplo, que o limite que ela tinha. Ela chegou em algum momento da vida dela que ela pensou, eu não consigo mais resolver esse problema sozinha. Eu preciso de ajuda. E muitas vezes, mas nós não temos esse discernimento. Nós vamos insistindo, nós vamos tentando, e às vezes passa da hora da gente pedir por ajuda. Quem é mãe aqui, nós temos muitas mães, sabe que teu filho, de repente, chega à noitinha, dá uma leve febre. Mas você não se desespera. Na verdade, quando a gente é pais de primeira viagem, a gente já fica desesperado, né? Mas aquela febrinha, aí você está sob seu controle. Aí você vai, medica e passa aquela primeira noite. No outro dia amanhece um pouquinho melhor, mas ainda está febril. Passa mais esse segundo dia, a febre não vai, e você começa então a alternar a medicação. E chega uma hora que você vê que aquela febre está alta, mesmo alternando a medicação. O que você pensa? Vou levar onde? No médico. Porque se passar daqui, eu posso colocar em risco a vida do meu filho, da minha filha. Não quero que tenha uma convulsão, eu não sei exatamente o que está acontecendo. Saiu do meu controle, eu preciso da ajuda do médico. Agora, imagina a nossa responsabilidade se a gente ignora esse fato de que nós perdemos o controle da situação e nós não buscamos ajuda, nós estamos colocando em risco a vida dos nossos filhos. E essa mulher entendeu que ela não sabia lidar com a situação, e então a luta dela, a participação dela cessa por ali, eu preciso de ajuda.
E a minha pergunta começa para nós essa noite: você já discerniu o seu limite, até o ponto que você tem o controle da sua vida, o controle da situação, que você acha que tem o domínio sobre o seu relacionamento, sobre qualquer área da sua vida, e será que não está na hora de você chegar assim: Senhor, eu preciso de ajuda? E algo maravilhoso, ela foi direto naquele que poderia resolver o seu problema, amém? Que bom que você está aqui nessa noite. E ela discerniu por isso o tempo, que poderia ser tarde. Ela não esperou o outro dia, tinha que ser naquele momento. E ela estava ali em desespero, clamando, gritando, a ponto de tirar a paz dos discípulos. Ela insistiu nisso. E ela discerniu também algo que parece óbvio aqui, ela falando, parece simples. Amados, eu não sei qual a religião que ela praticava, mas ela tinha o discernimento de que o problema da filha dela era de ordem o quê? Espiritual. Amado, se você está com febre, entende que aquilo é um problema físico, você procura quem? Um médico. Se você está com problema numa área, de repente, na vista, você vai procurar quem? Um oftalmo. Agora, às vezes, nós não temos o discernimento do que está acontecendo na nossa casa. Às vezes eu acho que o problema é porque o meu marido, o problema é minha esposa, o problema é meu filho, o problema é a crise, o problema só que não tem o discernimento. Às vezes o seu problema financeiro não é de ordem espiritual, é de uma ordem de planejamento, uma falta de planejamento. Você não sabe lidar com o seu dinheiro, você não sabe controlar os seus impulsos de querer consumir. E Deus não tem nada a ver com isso, nem o coitado do capeta. E aí é campanha de sal, é campanha de açúcar, é campanha de pó royal, porque você quer eliminar, essa maldição da sua vida. E se tem alguma maldição, é a maldição do olho grande, da falta de autocontrole, de consumir aquilo que não precisa. Como eu digo, para comprar aquilo que você não precisa, com dinheiro que você não tem, para agradar quem você não gosta. Agora, tem situações, amados, que você não consegue entender. Eu estou fazendo direitinho, eu me esforço dessa maneira, mas eu não consigo. Talvez essa questão seja de ordem espiritual. A quem você deve procurar? Ao Senhor. Então, e quando ela chega lá, ela procura no lugar certo a pessoa certa. Quem é a pessoa certa para resolver o seu problema aqui na igreja? Jesus. Não que ele é um resolvedor de problema, mas ele tem as palavras corretas para que nós tenhamos vida, amém? Ela discerniu qual era o problema, e que o Senhor possa trazer clareza no seu coração nessa noite, para discernir em seu coração, na tua mente, qual é realmente o problema. Talvez o problema não é o outro, talvez o problema é de ordem espiritual, e que você possa apresentar ao Senhor. E você acha que isso parece ser estranho, mas a palavra nos ensina que nós não recebemos porque nós não sabemos o quê? Pedir. O Senhor para diante de algumas pessoas, quando Ele vai fazer milagre, diante de um homem especificamente, Ele fala assim: o que queres que eu te faça? E aí, não, ninguém me ajuda. Ele está falando assim: não, o que queres que eu te faça? E é o que o Senhor pergunta hoje para mim e para você: qual é o seu problema? Qual é o seu problema? E se você realmente tiver discernimento de qual é o seu problema, irmãos, chega no mecânico e já vai falando para ele qual é o problema. Ele vai atuar em cima do problema que você está falando. Talvez o problema não é aquele, então temos que ter esse discernimento, amém? Outra coisa que me chama a atenção nessa mulher era a resistência dela, a perseverança dela quanto à rejeição que ela recebeu. Mas tem pessoas que não sabem ouvir o não. E sabe que às vezes o não, ele é mais poderoso que o sim? Tem pessoas que não sabem ouvir não. Ouve o não e já faz bico. Jesus, olha só que interessante. Ela chegou, aqui no versículo 23, no versículo 22, ela clama. Ela fala o problema dela, ela está bem definida, ela sabe o que está acontecendo e fala: minha filha está sofrendo. Ela apresenta a situação diante de Jesus, mas Jesus não lhe respondeu nada. Jesus simplesmente ignora essa mulher. Quantas vezes você já foi ignorado por alguém?
Quantas vezes Deus não respondeu alguma oração sua? Quantas vezes um líder não fez aquilo que você gostaria? Quantas vezes um pai, uma mãe, um marido, uma esposa te contrariou? Qual foi a tua reação? Primeiro a cara fica vermelha, do coração, daquele negócio assim, a vontade de falar. E foi muito interessante. Ela resistiu ao silêncio de Jesus. Silêncio não significa não, não é verdade? Quando ele não responde, ela poderia ter o quê? Aquele pensamento, mas ele tá me ignorando, ele não vai me atender, e de repente fosse gerado algo no coração. Não, ele não respondeu, então não quer dizer que ele disse sim, e não quer dizer que ele disse também o quê? Não. E aí, logo em seguida, ela tem, além do silêncio de Jesus, tem a resistência dos apóstolos. Os apóstolos chegam para Jesus, essa mulher, despede ela. Ela está gritando por aí, ela está fazendo barulho. Ou seja, aqueles que não poderiam resolver o problema dela, estavam gerando um impedimento para que ela chegasse àquele que realmente poderia resolver. Imagina ela ali, estrangeira, ouvindo eles dizer, porque ela estava do lado, e dá a entender que quando ele responde, ela dá um drible neles e entra na frente de Jesus e se prostra diante do Senhor. Ela estava ouvindo, e os discípulos de Jesus falando, não, despede ela não é ninguém, ela só está fazendo barulho. Quantas vezes nós ouvimos esse tipo de palavra, de pessoas nos ignorando, de pessoas não dando valor para nós, e a gente, puxa vida, é verdade, não vai ter jeito dessa vez. Mas ela não levou em consideração as palavras que iam contra aquilo que ela estava buscando. Irmãos, não importa quantos nãos você vai receber na sua vida, o importante é que você tem que saber o que você precisa e que Deus pode fazer isso. Eu, como pastor dessa igreja, posso chegar e falar para você assim, não, que não vai dar certo, mas se o Senhor te dizer que vai, é a palavra dele que conta, não é a minha. Pode vir homens de todos os lugares e amaldiçoar a sua vida, mas aquilo que Deus abençoa, homem nenhum pode amaldiçoar. Pode vir pessoas contra a tua vida e tentar te separar de alguma coisa, mas aquilo que Deus une, o homem não separa. Pode ter palavras que foram ditas, que magoou o seu coração, mas a verdadeira palavra que conta é aquela que Deus diz a teu respeito. Pessoas podem ter dito assim, você é uma desprezada, você é um desprezado. Jesus, ele diz assim, você é especial, eu dei a minha vida por amor a você. Pessoas podem chegar para você e falar assim, você não vale nada. Mas a palavra de Deus diz assim, que uma vida, uma alma, vale muito. E você escolhe quem você quer ficar, com a palavra do homem ou a palavra que Deus tem para minha vida e para a sua vida hoje, amém? Ela resistiu a ponto de driblá-los. E aí quando Jesus, ele diz assim, versículo 24, ele respondeu, eu fui enviado apenas a quem? As ovelhas perdidas de Israel. Foi uma palavra dura. Eu não vim aqui para falar com essa mulher. Eu vim aqui para procurar os judeus que estão fora do propósito do Senhor. E isso não é uma palavra definitiva de Jesus, era uma palavra para aquela situação. E ela foi ali uma dura palavra de ouvir. E depois dessa, talvez se fosse eu, você, a gente ia embora para a nossa casa. Mas ela não se conteve, ela não desistiu naquele momento. Amados, caminhar com Jesus. Para caminhar com Jesus, tem que ter maturidade para ouvir palavras duras. Esse negócio de que você vai chegar na igreja, todo mundo vai te bajular, todo mundo vai te adular, porque querem teu dízimo, eu quero que você fique na igreja fazendo número, esquece isso aí, irmão. Deus, ele te ama, e Ele tanto te ama, que Ele quer uma vida transformada. Amém? Porque aquele que ama, corrige. Aquele que ama, fala a verdade. É ou não é verdade? Então, a igreja é um lugar de pessoas que amam e são amadas pelo Senhor, e o Senhor não vai te poupar palavras, mesmo que elas sejam duras. E Ele falou, eu não vim para você. Ele nem falou com ela, falou para os seus discípulos, você não é a preferência. Sabe por quê, irmã? Você já imaginou, em algum momento, que tem pessoas que têm problemas mais sérios que os seus? Você já imaginou isso?
Não que Deus ele fique ocupado com tanta tarefa, mas ele fala assim: você não é minha prioridade. Eu vim para aqueles que são ovelhas de Israel que estão perdidas. Mas mesmo assim ela não desistiu. E mais na sequência, ele fala assim para ela: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eu não é correto, mas ele não disse que não faria. Ele apenas disse que não era justo ele tirar do filho e dar para o cachorrinho. Essa hora dela falar: epa! Tu está me chamando de cadela, é? Não é isso que ele está falando? E os cachorrinhos aqui, por mais que seja no diminutivo e pareça uma palavra carinhosa, amado, cachorro era uma ofensa de grande escala. Chamar alguém de cachorro, né, era algo terrível. E ele, de certa maneira, é uma ofensa. Mas qual é a reação dela? Ela não se importa. Ela fala assim: mas então que eu viva das migalhas que caem da mesa. Isso é muito forte. Essa mulher sabia o que ela queria. Apesar de toda essa resistência, ela agiu de maneira inusitada. Ela não revida, ela não murmura, ela não fala mal, ela não desiste. Mesmo quando Jesus parece que não está se importando com essa mulher. E o interessante que ela se coloca no versículo 25. Depois que ele fala lá: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ela sabia o que ela queria. Mas sabe o que eu acredito que é mais forte? Ela sabia diante de quem ela estava. Mais do que convicção, mais do que conhecimento na palavra, nós precisamos aprender a se portar diante daquele que é Deus soberano na nossa vida. E deixa eu te falar uma palavra: Jesus não é tuas nega. E você conhece essa expressão? Jesus ele não está aqui para te fazer o que você quer. Ele está aqui para operar na sua vida aquilo que você precisa. E por mais que seja difícil, Ele quer te levantar, Ele quer que você seja perseverante, Ele quer que você seja insistente. Porque Ele sabe que você tem condições disso. E Ele quer restaurar a família, Ele quer restaurar a vida, Ele quer abençoar. Mas não é só porque a gente é filhinho, querido, não. E nessa palavra eu vou trazer uma seguinte aplicação. Nós jamais fomos dignos do olhar de Jesus para nós. E nós só fomos alcançados pela misericórdia de Deus, porque Ele quis olhar para nós e falou assim: eu vou abençoar eles também. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que Ele veio para os seus o rejeitaram. Então todo aquele que o reconhece como Senhor, tem o direito de ser chamado como filho, chamado de filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus, só é filho de Deus aquele que reconhece que Ele é o Senhor. E Ele fala: você acha que eu vou tirar dos meus filhos para dar para os cachorrinhos? Mas naquele momento ela poderia se tornar filha de Deus. Porque quem é filho de Deus, ele desfruta de algo maravilhoso. Eu queria agora uma explicação de quem prega a prosperidade. O que você diz, então, diante de um Jesus que fala para você e lhe permite viver de migalhas? Não é isso que ele está falando? Não é isso que ela se contenta? Não, me contento com as migalhas que caem da mesa. E ele vê, então, a grande fé no coração dela. Mas entenda o seguinte: as migalhas de Deus saciam mais que o banquete do mundo. Às vezes você vai comparar a vida cristã com a vida nesse mundo.
E você vai falar, como eu já falei, como muitos aqui já pensaram assim, que isso, você é crente? Olha como que esse mundo é bom, como a vida é boa, eu sou tão jovem, eu tenho tanto tempo pela frente, como que eu posso viver muitas coisas? E eu vou viver uma vida de restrição, uma vida de renúncia, eu vou viver uma vida limitada por um livro, limitada por pessoas dizendo que eu tenho que fazer. Irmãos, eu prefiro viver com as migalhas que caem da mesa do nosso Senhor do que viver a abundância daquilo que Satanás oferece para nós. Ou não? E essa mulher, ela é interessante. Ela reconhece a soberania de Deus. Quase que ela ignora aquilo que Jesus fala para ela. Ela praticamente ignora. É como se ela falasse assim, não importa o que você diga, eu sei quem você é. E você é tão amoroso, você é tão misericordioso, você é tão poderoso que uma hora ou outra você vai responder o meu clamor, a minha oração. Você entende que Deus é dessa maneira? E a que nível chegou o seu problema para você desistir de lutar por aquilo que Deus tem para a sua vida? Será que é hora de abrir mão só porque Deus não respondeu? Será que é hora de abrir mão porque você está tendo resistência e pessoas estão se levantando contra aquilo que você está buscando? Será que é hora de desistir agora? Porque as palavras e a vida têm sido dura com você? Eu digo não. Porque o Senhor, Ele é poderoso para fazer. E para a gente, finalizando, ela reconhece a soberania de Jesus. Quando ela vê Jesus ali, os discípulos, ela clama. Quando ela vê uma brecha, ela se prostra e o adora. Porque o adorar, amados, é estar prostrado de alguém reconhecendo a autoridade que essa pessoa tem. Literalmente, a palavra adorar não é assim, estou aqui adorando. Você pode adorar de pé, você pode adorar sentado, eu entendo. Mas é uma disposição do coração de estar rendido diante de alguém que é poderoso. E você está rendendo honras e glórias a Ele. Isso é adorar. Adorar não é só dizer, Deus, Tu és tremendo, Deus, Tu és poderoso. Mas é uma condição do coração de rendição. E essa mulher, ela se rende a ponto de dizer, falou assim, socorre-me, ajuda-me. A minha pergunta hoje é, você está aqui só para receber alguma coisa de Jesus, ou você está disposto a se humilhar na presença dEle, render o seu coração diante do Senhor e falar, Senhor, ajuda-me. Uma disposição de rendição no seu coração. Pedir ajuda, pedir socorro. Ela foi humilde. E ela teve fé? Teve fé. Quem disse que ela tinha fé? Jesus. Como que a gente vai falar com alguém e falar assim, essa pessoa fala, eu creio, eu tenho fé que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Mas em nenhum momento essa mulher disse que tinha fé, mas ela agiu como quem tinha fé. Como que você acredita que Deus ele é provedor da sua vida se você não tem fé, por exemplo, para ofertar a Ele algo? Como você diz que acredita que o seu casamento é abençoado, que seu marido, sua esposa é um homem ou uma mulher de Deus, mas vive vasculhando o celular para ver se tem alguma coisa lá? Você não crê? Então haja como quem creia, confia. Isso é fé. Em nenhum momento ela falou assim, eu tenho fé com o Senhor. Não, ela agiu como quem tinha fé, ignorando tudo aquilo que podia abalar. O silêncio de Jesus, a resistência dos homens e as palavras duras que ele tinha. É como se no coração ela dissesse, não importa o que o Senhor faça, eu tenho certeza de que o Senhor vai resolver. Porque a fé é a certeza das coisas que não se veem, mas daquilo que se espera. Você está tão obstinada para receber alguma coisa de Deus a ponto de ignorar toda a resistência que se levanta sobre a sua vida? Aí chega alguém e fala contra o seu casamento, e você fala, poxa, aí você fala, não foi isso que Deus me disse.
não foi para isso que eu casei, e eu vou até o fim. E nós estudávamos hoje, pela manhã, sobre, no livro de Samuel, e entramos em Davi, falando a história de Davi, e nós entramos no episódio onde Davi, ele mata Golias, e ele é aclamado pelo povo. E Saul, ele fica assustado com aquela situação, ele traz Davi para perto dele. E ele dá um cargo para Davi, ele dá a filha para Davi, como ele havia prometido. Ele coloca Davi como líder do seu exército. E Davi, ele se destaca ainda mais. E aí ele se sente ameaçado com Davi se destacando. Então ele começa a colocar a Davi na frente de batalha, para que Davi morresse à frente de batalha. Ele começa a tentar prejudicar Davi. Ele começa a dar a missão impossível para Davi. Hoje nós vimos uma missão que Saul deu para Davi, que era, ele pediu uns negócios estranhos para Davi fazer. Não é não? Eu nem vou falar o que é, porque não faz sentido aqui. E Davi fez em dobro daquilo que Saul estava pedindo. E aí Saul fica mais irritado ainda, e a partir daí, ele começa então a procurar matar a Davi. Sabe por quê? Eu queria fazer uma aplicação na nossa vida. Satanás, primeiro, ele tenta nos comprar, ele nos atrai. Se a gente resistir às ofertas do mundo, então ele começa a tentar nos prejudicar. Mas se a gente não ceder à perseguição, ele vai tentar nos matar. Mas se a gente continuar confiando, o Senhor vai continuar nos honrando. Ele vai ser eliminado, porque Deus há de nos honrar. Amém? E foi isso que aconteceu com Davi. Ele passou pelo período onde o rei ofereceu para ele muitas coisas. Ele passou pelo período onde o rei tentou prejudicá-lo em muitas coisas. E ele passou pelo período onde o rei queria matá-lo. Mas no final de tudo, que Deus tinha uma promessa para a vida de Davi, assim como Deus tem uma promessa para a sua vida. Então vão se levantar primeiro as ofertas, depois, irmãos, a resistência, e por fim, vão tentar te matar. E não necessariamente é a tua vida, mas pode ser o relacionamento, pode ser as oportunidades, pode ser tudo isso. E aí, você vai desistir ou você permanece fiel até o fim, porque você acredita que o seu Senhor é maior do que tudo isso? E ela cria, ela teve fé. E sabe algo que todo mundo quer ouvir aqui? Versículo 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi. Você tem noção que nesse momento, nesse mesmo instante, Jesus, ele pode restaurar a sua casa? Sabia que ele tem poder para fazer isso? Sabia que nesse mesmo instante, ele não precisa nem ir lá, nem precisa da visita de ninguém na sua casa, assim como nós já vimos isso na vida de um senhor que viu um seu servo sofrendo de uma enfermidade, e ele chega: Jesus, você não precisa nem ir na minha casa, porque eu também sou autoridade, eu sei que se você falar uma palavra, ele vai ser restaurado na mesma hora. E o que Deus fala para ele? Homem, eu vi a tua fé, assim seja. Não é verdade? Se você está buscando pela tua família, você está buscando pela tua vida, daqui mesmo o Senhor, ele pode deliberar. Olha que gostoso. Só que eu não posso te garantir que ele vai fazer isso, porque talvez você não passou pela prova do silêncio. Talvez você ouviu um não, e se você não souber lidar com os nãos da vida, você não está preparado para receber o sim do Senhor. Qual é a palavra de mais importância? Aquele que disse não, ou da promessa que Deus tem para a sua vida que diz que é sim? Então ignore o não e continue perseverando, porque o dia do sim vai chegar. Amém? Talvez essa bênção não vai acontecer nessa noite, porque você não passou pela prova de ser impedido pelas pessoas,
de pessoas falarem para você não vai dar certo e você acreditar que não vai dar certo, de pessoas dizer para você que você não é importante e você acreditar que não é importante, de alguém chegar e falar você não é capaz e você acreditar que não é capaz. Como não passou pelo crivo disso, você continua na mesma situação que está. Tenha mais autoconfiança, acredite mais em você, porque Deus ele acredita em você, amém? Levante a sua cabeça. Não importa o quanto você tenha errado, a graça e a misericórdia de Deus é poderosa. O sangue de Jesus cobre uma multidão de quê? De pecados. Eu não quero saber qual é o pecado que você cometeu. Eu quero saber se você está disposto a adorar o Senhor e colocar o teu coração para ser tratado por Ele. E talvez a bênção não aconteça nessa noite, porque você não está preparado para ouvir as palavras duras que Deus tem para você. Talvez a palavra dura que Deus tem para você é: para com isso. Abandona isso hoje. Ou seja radical. Ou ainda, não é como você quer, é como eu quero. Porque eu é que sei o que é bom para você. Porque a gente chega um momento da nossa vida que a gente perde o discernimento do que é bom para nós. É ou não é verdade? Porque alguém que chega numa condição de um vício, de um entorpecente, de uma droga, ele chega a ponto de pensar que aquela droga é o melhor para a vida dele. Você acha que essa pessoa está em condição de escolher alguma coisa para ele? Aí você pega e fala assim, estou aqui, 10 mil reais e recomeça a sua vida. Aluga uma casa, compra umas roupas, coloca comida dentro da sua geladeira, se prepara para o mercado de trabalho, você vai conseguir viver uns 2, uns 3, uns 4 meses e recomeça a sua vida. Mas ele está tão fora de si que ele vai pegar 10 mil reais, que ele vai fazer o quê? Ele está em condições para decidir por ele mesmo? Será que eu não estou assim? Será que eu não preciso de ajuda? Será que eu não preciso de um acompanhamento? Aquela mulher, ela discerniu, a minha filha precisa de libertação e eu vou procurar ajuda. Você sabe que você precisa, você procura ajuda, então abra, confesse, compartilha, peça ajuda, clame. E o Senhor, com certeza, Ele quer nos libertar, Ele quer nos mudar. Amém? No mesmo instante, ela foi curada. Deus não demora, irmãos. Nós é que não entendemos o projeto, a maneira dele trabalhar com a gente. Amém? E o que parece que Jesus estava sendo muito duro com ela. Ele se rende, derramando sobre ela aquilo que ela foi buscar. E que o Senhor possa encontrar sinceridade no nosso coração. E que Ele possa deliberar aquilo que você precisa nessa noite. Amém? Só que às vezes a gente não quer pagar o preço. E eu até quero abrir um parênteses aqui para algo que nós estamos orando. Irmão, você tem um compromisso com Deus, você quer caminhar com Deus? Mas você não quer se batizar? Isso é contraditório. O batismo é uma declaração pública do compromisso que você quer ter com Jesus Cristo. Amém? O batismo não é um certificado de santidade, não é um certificado de pureza e de que a tua vida é perfeita. O batismo é reconhecer que você vai nascer de novo. E quando você nascer de novo, você nasce como uma criança, que você precisa de alguém que cuide de você, que você reconhece que teu pai é Deus. E que Ele é responsável para te dar o alimento que é a sua palavra. Ele é responsável por te reeducar. Coisas que você aprendeu errado, escolhas que você fez errado. O Senhor Ele quer gerar uma nova cultura no seu coração, a cultura do reino dEle. Então eu queria desafiar você que congrega conosco, que você não é batizado, se renda ao Senhor e aceite isso. Nós não falamos, pastor, mas eu cheguei agora na igreja, né? O Diego quer batizar, vai batizar. Eu cheguei agora na igreja. E eu estava compartilhando com os irmãos hoje pela manhã. Não existe um relato no Novo Testamento de onde tinha um batismo que passou de 24 horas da conversão daquela pessoa.
Cornélio, no dia que ele se converteu, ele foi batizado. Aquele etíope qual Filipe evangeliza também, no dia que ele se converteu, parou a comitiva ali tem água, o que te impede de ser batizado? E às vezes a gente está caminhando, a gente está vindo na igreja, a gente não assume um compromisso com o Senhor, o que te impede de ter um compromisso com Deus? E aí Jesus fala para aquela mulher, você não é filha, você não é judia, mas ela se comporta como quem reconhece que Ele é o Pai, que Ele é poderoso para fazer. Então eu queria desafiar vocês, antes de abril, em março, nós vamos ter um batismo. Nós estamos até vendo a melhor data para fazer isso. Se a gente aluga uma chácara, se a gente coloca uma banheira, uma piscina aqui, nós estamos conversando para ser o melhor, para que a palavra de Deus ela se cumpra na sua vida, amém? E eu queria te perguntar, dá uma pausa aqui, a gente já vai orar para encerrar. Quem aqui está disposto a passar pelas águas e não é batizado ainda? Quem aqui? Eu sei que o Diego, levanta a mão, Diego. Tem mais alguém aqui? Diego aqui. Né? Tem outras pessoas que a gente sabe que já se dispuseram a fazer isso, não está. Então, se lance mesmo. Caminhe com o Senhor de maneira intensa e séria. Porque o milagre ele pode chegar ainda hoje na sua casa. Amém? E não busca Deus só porque você tem um problema. Busca Deus porque você quer realmente adorar o Senhor. Ele vai te moldar. Ele vai cuidar de você. Ele fez isso comigo, Ele está fazendo isso comigo, está fazendo com todos aqui. Reconheça que Ele é soberano. Amém? E eu queria orar por isso. Essa é a palavra do Senhor. Talvez você chegou aqui como o rejeitado, como aquele pelo qual Jesus não veio, mas essa noite essa graça te alcançou. Amém? Essa graça me alcançou. Talvez você chegou aqui desesperançado, mas eu digo para você, o Senhor Ele renova as suas esperanças nessa noite. Amém? Vamos orar? Coloque de pé. E disponha o seu coração para falar com o Senhor. Você tem aí 1 minuto para você orar. 1 minuto, eu digo não literal, mas um tempo curto. Logo nós encerramos o culto. Logo nós vamos para nossas casas. Nós mudamos, né? O horário de verão mudou. E amanhã você vai para o seu trabalho, você vai para os seus afazeres. Mas Jesus Ele está nesse lugar, amém? E a única coisa que eu quero que você faça hoje, ou algumas coisas, se você murmurou, se você falou mal, se você desistiu, peça perdão a Ele. E fala assim, Senhor, eu desisti, mas como é essa mulher, eu quero insistir na minha vitória. E o interessante é que Jesus, Ele permitiu que fosse realizado o desejo do coração dela. Ele fala assim, mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E às vezes, amados, as coisas parecem que não serão como a gente deseja. O que você deseja? Tenha fé, que o Senhor concederá os desejos do seu coração, amém? Então clame ao Senhor no seu coração, peça perdão a Ele, adora Ele, renda o seu coração e fala assim, eu reconheço que o Senhor é poderoso para fazer. Não é porque eu levei oferta hoje na frente, não é porque eu vim arrumadinho no culto, não é porque eu estou aqui no culto, mas é porque a tua misericórdia é tão grande, que a tua salvação ela me alcançou. E peça socorro ao Senhor agora, fala com Jesus, e seja humilde para receber aquilo que Ele tem para a sua vida hoje, amém? Senhor, estamos aqui, Senhor, como estrangeiros, como aqueles que estavam fora, mas o Senhor trouxe para perto.
aqueles que não tinham direito, porque éramos gentios, mas o Senhor nos fez filhos agora, Senhor. O teu amor nos constrange, Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, rejeitaram essas vidas? Quantas pessoas desanimaram? E quanto tempo a gente teve que conviver com o silêncio? Mas nessa noite o Senhor fala que tudo isso tinha um propósito. O Senhor queria avaliar a nossa atitude diante da dificuldade, diante da resistência. Mas nessa noite confessamos a Ti, Senhor, os nossos limites. Entendemos que daqui não podemos caminhar mais sozinhos, não conseguimos resolver isso. Precisamos da Tua intervenção, Jesus. Rendemos o controle da nossa vida ao Senhor. Toma a chave da nossa casa. Toma a vida dos nossos filhos. E governa como o Senhor quiser. Fala com o Senhor um instante, amado. Assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de Ti. Aleluia, Jesus. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não posso esquecer o que fizeste por mim. Como alto é os céus, Tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim Tu me amas, me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. E as lutas vêm tentando me afastar de Ti, frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. Distante de Ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Aleluia.
Senhor ele está nesse lugar, amém? Quem aqui acha que em alguma área da sua vida já chegou no seu limite? Faz assim comigo, ó. Quem acha que já chegou no limite de alguma coisa na sua vida, que você fala assim, eu não sei mais o que fazer? E quem acha ou tem o discernimento e você sabe exatamente qual é a situação que saiu do seu controle? Você sabe exatamente o que é. E quem é aqui que sabe que perdeu o controle e sabe qual é exatamente a situação e acredita que Jesus é o único que pode restaurar a sua vida? Creia nisso. Creia nisso. Mas para que esse milagre aconteça, você vai ter que aprender a lidar com os silêncios de Deus. Você vai ter que aprender a lidar com a resistência dos homens. E você vai ter que aprender a lidar com a palavra dura de Jesus. É a palavra diz assim, que quando Jesus pregava, quando havia pão, havia a multiplicação de pão, quando havia a multiplicação do peixe, quando havia alimento, quando havia cura, quando havia bênção, as multidões se aglomeravam. Mas quando ele começava a pregar, e eles começavam a dizer, dura é essa palavra, diz que muitos eles iam desistindo, iam embora, e deixavam de seguir a Jesus. Para o milagre acontecer, você vai ter que lidar com o silêncio de Deus. Você tem que lidar com a resistência das pessoas. E você vai ter que encarar as palavras duras que Jesus tem para a sua vida. Você vai ter que ouvir de pessoas que te amam o seguinte: você precisa mudar. Eu vou te ajudar. Caminha junto. E no final disso, amado, você tem um coração disposto a adorar e se render aos pés do Senhor. Quando isso acontecer na sua vida, o milagre ele vai chegar. Sua família será restaurada. Teu coração será restaurado. A justiça de Deus será realizada na sua vida. Por isso eu quero te convidar a ser um discípulo de Jesus Cristo. Você está disposto a ser um discípulo de Jesus Cristo? Glória a Deus, aleluia. Então caminhe com quem é discípulo. Esteja junto com a igreja do Senhor. Não se afasta não. Não venha aqui buscando a bênção. Venha aqui porque o abençoador está aqui. A qualquer momento ele pode liberar a bênção sobre a sua vida. E eu queria orar por você agora, antes de encerrarmos esse culto. Senhor, Tu conheces o coração desse homem, dessa mulher. O Senhor traz no meu coração muita mágoa. O Senhor traz no meu coração muitas amarras, muitas coisas que ainda aprendem. Mas eu sei que o Senhor é maior do que tudo isso, Deus. E eu repreendo no nome de Jesus toda investida de Satanás. Como ele investiu naquela família, usando aquela filha, a filha daquela mulher. Você tem atuado dentro das casas aqui nesse lugar. Mas deixa eu te falar, Satanás. Chegou aquele que é maior do que você. Aleluia. Chegou aquele que venceu a morte. Chegou aquele que pisou a cabeça da serpente. Chegou aquele que uma só palavra lançará o inferno dentro do lago de fogo. E a partir de hoje, o Senhor ele reina sobre essa casa. E essa é a hora de você render a tua casa e a tua vida aos pés do Senhor, irmão. Essa é a hora que o Senhor ele te convida. Se você precisa de libertação, se você precisa de salvação, vá além de toda resistência e vem diante do Senhor. E eu queria chamar você aqui à frente. Você que entende que precisa dessa restauração na sua vida. E que não é o médico que vai fazer, senão você tinha ido lá. Talvez você já até foi.
Não é o homem que vai resolver. Mas se você entende que é só Jesus que tem poder para resolver, vem aqui na frente para a gente orar juntos. Aquela mulher, ela resistiu ao impedimento daqueles homens. Talvez você esteja a apenas um passo de uma intervenção sobrenatural de Deus na sua casa. Talvez você está a um passo de algo sobrenatural acontecendo na sua casa. Se renda ao coração a Ele. E eu queria pedir aos nossos irmãos, nossas irmãs, os obreiros, intercessores, que viessem aqui à frente orar, junto com os nossos irmãos. Se coloca diante do Senhor. Você fala assim: eu tenho vergonha. Aquela mulher se humilhou diante do Senhor. E eu vou dizer uma coisa para você: o Senhor tem mais do que migalhas para você nessa noite. O Senhor tem restauração plena sobre a sua vida, amém? Você pode orar. E você que entende que você não precisa disso nessa noite, você pode glorificar o Senhor, você pode adorar o Senhor, você pode se render e reconhecer que Ele tem governado a sua casa, a sua vida. Senhor, no nome de Jesus, quebra toda amarra agora, Senhor. Toda raiz de amargura, Senhor, vai desfazendo dos corações, ó Senhor. Pai, tudo aqueles que sofrem, que se sentem rejeitados, o Senhor restaura, Pai. Porque o Senhor os amou primeiro, Senhor. Ninguém pode rejeitar aquilo que o Senhor amou. Quem determina, Senhor, é o Senhor. Deus, tira a mágoa do coração. Renova as esperanças nessa noite. Saber que o Senhor é aquele que tem poder para nos fazer vencedores nessa noite, Senhor. Renova o entendimento, Senhor. Nós não aceitamos como algo determinante a palavra do homem, mas nós declaramos que a última palavra é a do Senhor. Que o Senhor venha encontrar fé nessas vidas nessa noite, que estão aqui como um ato de fé. Não só creram no seu coração, mas como tiveram a atitude de chegar diante do teu altar. Hoje mesmo, irmão. Hoje mesmo é a palavra do Senhor para a sua vida. Anseia por águas, assim tenho sede. Está repreendido no nome de Jesus. Terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Libera, Senhor, agora, Pai, a tua palavra. Libera agora a tua palavra de libertação sobre essas vidas, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, toca agora dentro da casa de cada um, Senhor, e vai libertando, Senhor. Eles sabem o que é, Senhor. O Senhor sabe o que é, Senhor. Delibera agora, Senhor. Tudo aquilo que é de ordem espiritual, Senhor, vai liberando agora, Senhor. Solta a vida desse marido, Senhor. Toda influência maligna, Pai, está repreendida no nome de Jesus. Está repreendida no nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Como alto é o céu. Satanás, você não tem autoridade, porque essas vidas estão rendidas diante do teu altar agora, do altar do Senhor agora. E à medida como eles se rendem diante do Senhor, a libertação está acontecendo na casa deles agora. Eu creio nisso, Senhor. Eu creio, Pai, no poder que o Senhor tem sobre as nossas vidas, porque o Senhor é soberano, o Senhor é Rei dos Reis. Afasta as minhas transgressões. Aleluia. Preciso de ti. Aleluia. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Aleluia. Não vale a pena existir.
Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Aleluia. Distante de ti, Aleluia. Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vai limpando, Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Obrigado, Jesus. Creia verdadeiramente, irmãos. Enquanto aquela mulher estava diante de Jesus, ele disse: seja como você deseja. E eu creio que no instante que Jesus dá essa palavra para ela, a filha foi liberta na casa dela. E eu quero te incentivar a crer que no momento que você se ajoelha na presença do Senhor, você rende seu coração diante do Senhor, a libertação está acontecendo exatamente naquilo que você colocou diante dele. Haja com sabedoria. Não saia da presença de Deus. Haja como filho, haja como filha. Que o inimigo, ele pode sair, e ele sai porque o Senhor é a autoridade maior. Só que se você não manter o Senhor dentro da sua casa, o inimigo, ele tem legalidade para voltar. Se você não se apegar ao caminho do Senhor, ele vai continuar afrontando sua vida. Por isso que eu queria que você reconhecesse diante do Senhor essa noite quem Ele é na sua vida. E eu queria que voluntariamente você fizesse uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço você como o Cristo, o ungido de Deus, o Salvador. E eu tenho errado e pecado. E eu peço perdão a Ti, Jesus. Pelos meus pecados. Porque o Senhor é o único que pode perdoar pecados. E eu convido, Senhor. Entra na minha vida. Governe a minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Governe a minha casa. Eu oro no nome de Jesus. E eu não aceito ação de Satanás sobre a vida dos meus filhos, da minha casa, da minha família, no meu trabalho, nas minhas emoções. E eu declaro que o meu Senhor é Jesus Cristo. E Satanás foi destronado. E Jesus assumiu o controle. E o trono da minha vida. Amém. Agora caminhe como quem tem Jesus no trono da sua vida. Amém? Queria que você se colocasse de pé. E estamos abertos aqui como igreja, como irmãos. Erramos também, falhamos também, mas nós continuamos crendo e vendo Deus transformando vidas. Amém? Tem sido assim na nossa, tem sido assim na vida de muitos. Eu creio que será assim também na sua vida. Você crê nisso? Então, antes de encerrarmos, você pode falar alguma palavra de carinho para o Senhor. Você pode agradecer. Você pode falar: Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Te amo, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Obrigado, Pai, pela tua libertação. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é tão poderoso, Senhor. E nessa noite, Pai, eu creio, Senhor, que com esse simples ato de rendição, a libertação começou a acontecer nas casas, ó Senhor. E nós vamos ouvir esses testemunhos, ó Senhor. Pai, no nome de Jesus, a nossa vida pertence a Ti, Jesus. Governa, Pai, o nosso coração. Governa a nossa casa, Senhor.
no nome de Jesus. Santo, Porque Tu és santo, Senhor. Santo, Tu és poderoso, Tu és soberano. Não há ninguém como o Senhor. Rendemos as nossas vidas a Ti, Senhor. Reconhecemos o Teu poder. só uma palavra Reconhecemos o Teu poder. a dizer. Reconhecemos que somos Só limitados. uma palavra Mas o Senhor é todo-poderoso. a descrever. E uma palavra só, Só o Senhor muda a nossa uma história. palavra a dizer. Creia nessa palavra. Só uma Aleluia. palavra a descrever. Tu és santo, Senhor. Santo. Diga que Ele é santo. Santo. Tu és santo, Senhor. Deus poderoso. Santo. Santo. Deus poderoso. Não há outro igual. Só Tu és santo. Santo. Não há outro igual. Só Tu és santo. 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 Obrigado, Jesus. Deus poderoso, Ele é santo, santo, Deus poderoso. Aleluia. Tenho uma certeza no meu coração nesse momento, irmãos. Tem pessoas que vão chegar em casa hoje ainda e não vão acreditar na tamanha libertação que o Senhor fez. Tenho certeza disso, irmãos. Tem pessoas aqui que vão chegar diante de situações que normalmente antes seriam terríveis, e essas pessoas vão ver como é que Deus mudou o coração delas. Pecado que você desejava tão intensamente que no teu coração Deus ele vai começar a colocar aversão a essas coisas. Mas não se afaste dele, continue caminhando com o Senhor. Amém? Tenho certeza disso, irmãos. Tenho certeza disso. Não se preocupe com o inimigo, não. Jesus nem perguntou que tipo de demônio que estava na vida da filha dela, porque Ele é maior do que qualquer um que se levante. Amém? Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse culto. Obrigado por cada vida que está aqui, e que eles possam testemunhar do Teu poder quando eles retornarem e ver que o Senhor é aquele a qual todos se rendem. O Senhor é o nosso libertador, o nosso salvador. Obrigado por esse cuidado, Senhor. E eu peço para que o Senhor venha manter essas pessoas firmes no caminho do Senhor, e que elas possam perseverar na Tua igreja, buscando sempre mais entendimento e conhecimento da Sua palavra. Mesmo que essas palavras sejam duras, nós vamos continuar perseverando até o dia que o Senhor voltar, no nome de Jesus. Amém? Amém, Deus abençoe.